Isa, acho que já podemos. Já podemos? Então tá bom. Podemos? Então tá bom. Então, chegamos agora no objetivo da linguagem. Eu acho que já falei um pouco sobre isso, né? Que o objetivo da linguagem em Montessori é essa leitura total, é essa escrita, interpretar essa escrita sensível mesmo e que vem da alma da criança. Eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso, mas já passei em momentos na escola de falarem, escreve um texto, escreve uma coisa aí. E eu não saber sobre o que escrever, né? E eu acho que isso é muito de ter tido uma base que não formou um repertório em mim, que não me ajudou a entender, que não me ajudou a me entender enquanto alguém que pudesse. Tá me ouvindo melhor agora? Sim? Que não me ajudou a me entender enquanto alguém capaz de produzir alguma coisa minha, capaz de produzir algo autoral. Então, o objetivo da linguagem Montessori é esse, que a criança consiga alcançar o máximo de autoexpressão, que ela entenda que escrever não é uma obrigação, é uma forma, mais uma das formas para ela se comunicar com o mundo, mais uma forma dela se expressar, mais uma forma dela participar do mundo. É a mesma coisa com a leitura, para que ela entenda que é uma forma dela de participar do mundo. Quer dizer alguma coisa, Maria? É só o microfone, né? Então, a doutora Montessori falava muito de uma filogênese que repete a ontogênese. Então, o que significa isso? Significa que a história da humanidade é reconstruída, é revivida pela criança. Então, se o homem saiu de onde ele saiu e chegou até onde ele chegou e aprendeu tudo em um processo imenso que durou milhares de anos, a criança, nos 6 primeiros anos de vida, vai repetir todo esse processo. É por isso que esses 6 primeiros anos, a doutora Montessori considerava o mais sensível de todos, essa primeira infância. Ela demonstrava como era incrível, até emocionante, se a gente pensar esse caminho que a criança faz, esse caminho que a criança percorre. E é por isso que ela tem umas falas muito bonitas sobre como a criança é o presente da humanidade, sobre como a criança é o construtor do homem. E eu acho que dentro de Montessori, a linguagem é uma das coisas que mais me toca realmente dentro da metodologia, porque saber falar, saber se expressar significa participar do mundo, significa se compreender como alguém que não apenas está lá delirando, vivendo, mas alguém que está participando, que está mudando, que está atuando. E eu acho que é isso que a gente deseja para as nossas crianças de maneira geral, que elas participem, que elas sejam as construtoras do homem de amanhã. Eu acho que é isso da minha parte. Alguém tem dúvidas, perguntas, comentários? Queria agradecer muito quem está aqui. Foi muito bom poder falar um pouquinho. Estou muito grata. A gente que agradece, Isa, por esse show de conteúdo, né? Conseguiu colocar de uma forma tão prática, de uma forma que chega até nós, né? Realmente o trabalho e o pensamento da doutora Maria Montessori. Quem se arrisca a fazer alguma pergunta? Eu quero agradecer, né, também. Eu estou, assim, encantada. Muito obrigada, Isa. Esse seu amor, né, sua clara compreensão de Maria Montessori, né? Então, foi tão delicioso escutá-la. Muito obrigada, realmente. Muito feliz, muito grata.
Obrigada a você pela oportunidade, Georgia. Foi Você é um prazer. incrível. Mais encantada ainda com você, de verdade. Muito obrigada. Obrigada, querida. Isa, Maria quer falar. Diga. Deixa eu aparecer aqui, né, para falar. Primeiramente, boa noite a todos, né? Isa, só assim, parabenizá-la, né? Porque você falou de uma forma bem fácil, de um assunto bem complexo. Eu sou suspeita para falar porque eu sou linguista, né? Então, eu sou doutora em linguística. E então, assim, tenho uma filha, né, lá no Jardim de Maria, a Mariana, e ela está bem nesse processo, né, de interagir com as letras e tudo. E só como uma sugestão, porque você falou um pouco sobre o letramento, e assim, eu não sei se você conhece, mas eu queria sugerir esse livro, olha, depois eu posso mandar, sobre letramentos sociais, tá certo? Uhum. Porque, assim, essa perspectiva que você falou brevemente, até pela questão do tempo, é muito forte hoje em dia na linguística. É até uma pena quando a gente participa de cursos, né, para pedagogos, porque há uma lacuna muito grande nos cursos de pedagogia com relação à linguagem, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, essa noção, né, do ensino tradicional da pedagogia, em que a pessoa é polivalente e acaba que vê tudo e não vê muito de tudo de forma aprofundada, né? Então, a gente vê muito essa lacuna da linguística dentro da pedagogia, né? Então, assim, essa parte do letramento hoje é muito forte, né? E a gente vê isso até em escolas tradicionais também repensando essa alfabetização. Então, só para ressaltar ainda, né, que isso hoje não está só... Claro que a Montessori já tinha, mas que é muito presente, de uma forma geral, a concepção de mundo, né? Então, assim, é só uma sugestão, porque o Street, né, que é o autor desse livro, quando começa esse movimento do letramento, é muito forte, né? E a gente vê muito isso hoje como uma concepção do mundo, né? E, assim, por exemplo, eu que trabalho com universitários, então a gente vê, por exemplo, o letramento acadêmico, né? Como há essa necessidade desses alunos, desses profissionais, e aí em todas as áreas, né? Então, só como uma sugestão, depois eu posso colocar, viu, Ludmila? Por Porque é favor. muito, muito rico, né? E é bom a gente ampliar esse horizonte. Mas, assim, acho bem interessante a questão do método fônico. Existem desafios, né? E é aquela velha questão, assim, não existe um método, né? São vários métodos, né? E como a gente viu, né? A questão da particularidade de cada criança, que às vezes uma criança vai se identificar mais ou vai caminhar, às vezes, para um método ou outro não, né? Às vezes o sintético, às vezes o analítico, e dentro de cada um, vários, né? Então, essas duas grandes conceitos, né? De alfabetizar e letrar, né? Para trazer para o Brasil, a gente escuta muito na pedagogia, por exemplo, a Magda Soares, né? Que defendia muito, faleceu esse ano, mas ela defendia muito isso, né? O alfaletrar, que é exatamente juntar, né? Porque são conceitos distintos, mas que andam juntos, né? Então, e isso a gente, mesmo que a Montessori não nomeie, mas a gente já, pelas leituras, percebe que ela já falava, como a própria Magda Soares também comentou, né? Que às vezes ela não sabia que o nome era letramento, porque lá na Inglaterra já estava falando muito disso, mas ela na década de 90 já estava sinalizando muito sobre essa concepção. Então, assim, é um assunto muito rico, né? E quem gosta chega, fica com o olho brilhando, né? Então, só para parabenizar, né? E assim reforçar essa importância mesmo do letrar, né? Da gente ter crianças letradas, né? Porque são duas coisas distintas, existem habilidades próprias da alfabetização e não é assim concorrentes. Não são conceitos concorrentes ou inimigos, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade que tem muito essa ideia de querer maniqueísta, né? Do certo ou errado. Não. A criança ela precisa ser alfabetizada, isso é fato.
né? Mas não só isso, mas ela precisa também ser letrada. E não só letrar, porque ela precisa da alfabetização, né? Então, a criança ela também não chega no letramento se ela não passa por processos próprios da alfabetização, né? Então, eu achei muito interessante, e só como sugestão, né? Esse livro e outros que a gente tem aqui na área da linguística, que a gente usa muito, né? E que, às vezes, na pedagogia falta, né? Às vezes, por uma própria estrutura mesmo curricular das universidades. Muito obrigada, Maria, pela sua De nada. contribuição. Manda, por favor, o nome do livro no chat. Certo, mando sim. Mais alguém? Alguma perguntinha de finaleira? Tem alguém que ainda não dormiu. Acho que é isso, Isa. A gente queria, assim, em nome da Jardim de Maria, o teu tempo, né, a tua dedicação por estar contribuindo aqui, compartilhando conosco, né, um pouquinho do teu saber. Acho que isso é o mais lindo, né? Quando a gente reúne pessoas, esse compartilhar, esse olhar, né, sensível a dividir aquilo que nos move, né, aquilo que nos encanta. Então, muito obrigada pelo teu tempo hoje. Muito obrigada. Ali a Maria Monte contribuindo ali, ó, Letramentos Sociais, Bryan Street. E convidar vocês, né, não para o próximo mês de julho, mas para o mês de agosto, porque julho as escolas estão parando, um tempinho, né, para as famílias estarem juntos, muitas vezes viajando, de férias, e aí em agosto a gente logo vai estar colocando nas redes sociais a próxima temática do próximo encontro da Escola de Paz. Sempre pedindo a todos, né, que hoje estão aqui participando, nos ajudarem quando a gente colocar nas redes sociais para estar espalhando esse projeto, né,